conhecer nosso drone de mineração, né? E depois vamos conhecer mais detalhes sobre nossa drone de experimento. Primeiro, também, vamos conhecer a eficiência. Qual fatores que o cliente final ele vai ter interessante? Então, aqui temos fatores que vai afetar a eficiência. É semelhante com o sistema de validação. Primeiro, que é capacidade de carga e o tempo de tanque, de vazão, o fluxo, espaçamento de roda, ou seja, a altura de faixa. Para a estratégia de software também é igual com software no sistema de validação, que é com knowledge wall suave e retomada inteligente. Tá? Para carregamento rápido também. Aqui no final dessa apresentação temos uma parte sobre carregamento rápido. Tá? E até aquele momento vamos conhecer mais especificações sobre aquela parte. Tá? Primeiro, vamos conhecer o primeiro fator, que é a carga útil máxima de experimento. Para T40, ele pode carregar 50 km. Para T20B, 25 kg. Para T30, 35 kg. Para T10, 10 kg. Né? Para modulação de T10, é 8 kg. Né? Mas para modulação de T40, é 40 kg. O sistema de experimento e modulação é diferente. O tanque é diferente. A capacidade é diferente. Alguém já lembra como mudar esses dois sistemas? Você sabe? Como mudar o sistema de experimento e modulação? Como trocar? Como trocar? Sim. Não sabe? Vai falar? Ou sabe? Mas como trocar um tanque pelo outro? O tanque de modulação e experimento. Como trocar? Sim. Quer que traga um drone para fazer a troca? Não precisa, você pode falar. Sim. Não. Para trocar o tanque, vai fazer a desconexão das duas mangueiras do tanque que conduz o líquido, e aí vai soltar o cabo de informações, sai da placa de pulverização, vai até equipamento, né? Agora o do T20 já está vindo com revestimento de proteção, e aí é feita a troca do tanque. E colocar o tanque do sólido, você só vai colocar o tanque e ele fica totalmente solto, só preso pelo cabo de informação, que não pode ter nenhum peso segurando, por causa que o sistema agora é de balança de pesagem. Então é bem simples a troca. Em 1 minuto faz a troca de um tanque pelo outro, muito fácil. Sim, exato. E o sistema, o software, ele vai identificar esse tanque é tanque de pulsação ou de experimento. E depois vai botar a interface no controle. Só um detalhe, não dá para trocar ligado, porque se trocar ligado ele não reconhece. Tem que trocar desligado. Tá. Aqui também tem uma fórmula matemática. Essa fórmula matemática é igual com a parte que falamos de manhã sobre o cálculo de modulação. Também, o tanque máximo menos peso máximo de decolagem, experimento 10%, também altitude dividido 1000, tá? Porque altitude e alta temperatura vai ter menos ar, né? Vai ter menos densidade de ar. Tá? Isso é um fator para afetar essa carga útil de decolagem. Tá? Podemos usar aquela fórmula matemática para calcular o sistema de experimento também. Tá? Aqui temos 3 diferentes tamanhos de tanque. Para os 3 diferentes tamanhos de tanque, temos 3 tampas. Tampa grande, tampa médio e tampa pequeno. O tamanho de tampa vai afetar a eficiência de encher. Né? Se a tampa for grande, vai encher muito rápido. Se a tampa for menor, for muito pequeno, vai encher bastante tempo. Né? Para T10, o tampa e a tanque é pequeno.
Para T20P e T30 é assim, mas para T40 é grande, aumentar bastante a eficiência. Falando sobre a máxima vazão, para T40, a vazão dele que é 72 kg por minuto. E T20P também 72 kg por minuto. Mas para T30 e T10, a vazão dele vai ser menor, 50 kg por minuto. Tá? Vazão mais alta, velocidade igual, mais rápida. Essa lógica podemos usar no sistema de espremento e também no sistema de purificação. Tá? É igual. Também, na parte de purificação, se a taxa de aplicação for muito grande, tem o limite de velocidade, né? Para espremento também tem esse limite. E a matemática é igual com aquela parte que falamos de manhã. Se a taxa de aplicação for 300 kg por hectare, então a taxa de fluxo de T40, 72 kg por minuto, a altura de espremento, meia metros, taxa de aplicação 300 kg por hectare, então a velocidade máxima de voo vai ser limitada por pelo menos 67 metros. Falando sobre o estacionamento de roda que a Alcoa faz, para os dois foi lançado no mesmo ano, né? O máximo estacionamento de roda é 7 metros. Para T30 e T10 também 7 metros. É muito fácil para realizar. O estacionamento de roda é igual, é 7 metros. Positivo? Positivo. Tá bom. Continuamos. Tá. Santiago, uma pergunta. Sim. No sistema de espalhamento T40, nós temos muitos problemas com os grãos pegados nas hélices, danificar as hélices, principalmente com fertilizante sólido. Os novos modelos T25 e T50, vai ter alguma melhoria para reduzir esse problema? Tem bastante melhoria. É. Não vai combater o hélice. Tem bastante melhoria sobre isso. Excelente. Sim, para a população também, algumas vezes essa toda talvez vai utilizar na tábua, né? A gente não vai lucrar, mas no T50, espremento de reação vai melhorar bastante. Ótimo. E eu guardo padrões que é qualidade de experimento. Para calcular a qualidade da parte de ponderação, temos um vocabulário que se chama CV, né? O CV for menor, a uniformidade vai ser melhor. E é isso? Sim. Positivo? Sim. Para experimento também, podemos usar isso para calcular. A uniformidade da composição química é alcançada através de configurações adequadas da qualidade de experimento. Para garantir a precisão, garantir os materiais químicos atingir certo para uma planta, podemos usar diferentes tampas. Também temos tremônia diferentes. Tremônia pequeno, tremônia médio, tremônia grande para filtrar. Então, para garantir a precisão, temos dois tremônias. Tremônias padrão, que é para leia granulada, mais de 50 kg por hectare. Para a tremônia média, por exemplo, sementes, 25 kg por hectare. Para a tremônia pequena, por exemplo,
herbicida ou pesticida gramado 10 quilos por hectare. Santiago, sugestão, acho que o Fernando, a Fran vão concordar. Na época do T30 e do T10, quando a gente comprava o dispersor de sólido, vinha com os 2 modelos de tremóia disponível. E hoje o que vem nele é só o de ureia. E aí tem muita dificuldade. Uma sugestão, eu acho que no dispersor tinha que vir os 3 modelos com o equipamento já. Porque o que acontece? Por exemplo, a tremóia que vem é o de ureia. Numa aplicação de uma semente de um arroz, de um capim, dependendo do tipo do capim, é muito pequeno o grano. E aí a gente tem que fazer uma regulagem. Por exemplo, o cara quer jogar 8 quilos por hectare, 10 quilos por hectare. Aí o que acontece? Nessa tremóia de ureia, Santiago, ele aplica, mas para cair os 10 você tem que pôr 1.5, 1.8, você tem que ficar regulando, porque você não consegue pôr o valor exato. Se você botar 10 quilos de uma semente, por exemplo, de um arroz, aí nessa tremóia ele vai jogar com 50 metros, ele joga os 10 quilos. Ele oscila muito, né? Oscila muito. Entre um voo e o outro, ele não tem constância. Ele não tem constância. Ele vai fazer o primeiro hectare, ele vai jogar 9 quilos por hectare, no outro cai para 8.7, no outro vai para 9.5. Até mais. Varia muito, de 5 para 10, para 15. Então, assim, porque nos outros, no T30 e no T10, quando você abria a caixa, vinha as duas. Então, assim, seria interessante já quando a pessoa comprar, já tá na caixa, tudo, porque como vem aqueles discos de reserva, se viesse os 3 modelos ficaria mais fácil. Porque o cliente, ele entra em contato, não estou conseguindo jogar, perdi saco de semente aqui, porque eu não. E realmente é uma coisa, uma sugestão que se voltasse a ser como era, que vinha na caixa, os modelos já ficaria bem mais fácil. Até porque avulso é difícil encontrar depois avulso para esse outro formato. Sim, Mas se vir já junto no kit, seria excelente. Acho que podemos orientar alguém de escolher uma tremóia adequada, né? Como o Roger falou, se esse material químico for pequeno, usamos esse, ele não vai finalizar, não vai concluir esse campo que deveramos antes, né? Aqui é uma sugestão para fertilizantes plantado mais de 50 quilos por hectare. Tem 3 níveis por enquanto, mas no futuro tentamos usar mais tremóias para garantir a precisão. Mas por enquanto são 3 níveis: pequeno, médio e grande. Tá. Já falamos sobre a parte de poluição e espalhamento. Agora vamos conhecer sobre o sistema de segurança. Tá? O sistema de segurança tem 2 partes: radar, matriz faseada e visão binocular. Né? O visão binocular é para o drone, vai mais claro. O radar é para o drone, vai mais longe. Né? Então, o algoritmo embutido no drone e o drone, ele vai combinar os 2 sistemas de segurança. E a gente vai ter uma boa garantia de segurança. Tá? Aqui também tem uma função inerente que é acompanhamento do terreno e prevenção de obstáculos. E a realização de acompanhamento do terreno, ou seja, desvio de obstáculos, foi realizado pelos 2 sistemas de segurança. Tá? O nosso radar é omnidirecional. Né? Em comparação com o radar de T40 e T50, temos 2 radares, radar matriz faseada, um acima, um outro fica abaixo. Né? Para T40, o radar baixo não é omnidirecional, mas para T50 vai ser omnidirecional. O radar fica em cima, é omnidirecional. Para T50 e T40, além de melhorar a utilização de radar de T50, também melhoramos o algoritmo. Fizemos bastante testes na China para fazer
detectar obstáculo para destruir para alguma árvore cega. Né? Isso, é justamente o que eu falo. Sim. Árvore seca. É muito. O que é o fogo? Aqui a gente precisa saber, conhecer a segurança. Então, o que é radar de matriz faseada? Aqui podemos ver que esse radar é sempre rodando, né? Sempre virando. Essa é uma diferença em comparação com outros radares. Outro radar ele é físico, ele só vai emitir uma microonda. Quando atingir o alvo, vai refletir para o radar. Mas nesse processo, o alvo já passou para outra posição, né? Então, a posição que o drone ele pegou não tem precisão. Mas para o radar de matriz faseada, ele vai sempre rodando, ele vai sempre emitir microonda. Ele vai calcular bastantes dados até um dado médio, né, para o controle, vai ter uma posição exata. E as antenas de radar diferentes do T40 giram fisicamente 360 ângulos para capturar FOV, que é visão da primeira pessoa, horizontal, e para vertical, para cima 45 ângulos, para baixo 45 ângulos, que em total 90 ângulos, né? Vertical. Para horizontal 360 ângulos. Próximo, sobre a conectividade. Aqui é o nosso foco, a nossa tecnologia-chave, né? Porque só temos essa tecnologia entre o drone e o drone para garantir a conectividade, garantir a qualidade do vídeo, deixar ele mais suave, atualizar em tempo real, né? Chamamos esse produtor privado com O3, O3 sinal, para garantir a qualidade de sinal entre o drone e o drone. O Mark III, ele não usa O3, começando ele usa qual drone? O Mavic? Mark III. O3, mais uma. É. O3. Não, é o 3 e mais um nome na frente. O3 Plus. É, Plus. O3 Plus. Plus. A distância entre o drone e o Mark III é 15 km. Tá? Mas para o drone agrícola é 2 km. Então, qual é a vantagem desse protocolo privado? Que esse protocolo não precisa de rede, 100% offline. Tá? Para algumas campos não tem sinal de operador, essa função é muito bom. Ele vai suportar a conexão de longa distância fundamental para grandes campos também. Para algumas campos, por exemplo, a planta está muito alta, ou seja, tem bastante obstáculo, ou estamos em um cenário de morro com uma ângulo grande, até 50 ângulos, né? Ele vai afetar a conexão entre o drone e o drone agrícola. Então, como a gente pode deixar o sinal mais forte nesse cenário? Temos um relé
Esse relé pode se chamar repetidor para garantir a qualidade entre o sinal, qualidade de sinal entre o LORI e o CLORI. Eu tenho uma pergunta, como que é esse equipamento? Ele é muito aplicativo? Aqui no Brasil? Lá em cima o pessoal está usando bastante. Não sei que na área, Figueiredo, como é que tá? Chegou há pouco tempo, né? Aham. 2 meses, eu É acho. uns 2, 3 meses. É. Mas a aceitação está muito boa para a área de banana. Ah, A aceitação está muito boa. A gente tem na prestação de serviço, testamos, alguns clientes compraram e estamos muito contentes. Assim, bem, Lá pra cima também o pessoal tá gostando bastante. é, Me ajudou muito lá. perda de sinal, né? Tá, vamos ver as especificações das nossas câmeras. A câmera, a resolução dele é 12 megapixels. Pode ser ajustável, o giro, é um giro ajustável. E um remoto que é tela com alto brilho de 7 polegadas. Essa é a vantagem, porque no Brasil sempre faz muito forte som. Mas essa tela é uma tela boa, com alto brilho, que podemos ver muito claro durante a operação. Também ele tem 4 antenas, mas nessa foto só podemos ver 2, né? Então, cadê os restos dos 2? Sabe? As outras duas estão ali embaixo na parte do encaixe ali, Ele está embutido. embutido ali. Né? Embutido nesse LORI, onde os 2 antenas. Tá. A parte de precisão. Agora temos GNSS e FPK. O GNSS, que é o sinal de satélite, né, que usamos no base, no mapa, quando a gente está dirigindo, né? Mas esse GNSS tem um problema de precisão. Por exemplo, se estamos em uma cidade, o caminho tem bastante curva. Quando a gente vê até na frente tem 10 metros para virar, mas se a gente chegou, o aplicativo ele não tem alguma ação, né? A precisão dele é ruim, mas para garantir a precisão temos essa tecnologia FPK. Acho que o Luiz não sabe porque nosso drone chama T mais uma número T50, porque é T, que significa o T, não sabe? Ouvintes, ele que é transformador. Boa, Luiz merece crédito. Você é de TI? Então, por quê? Porque é FPK, tá? Ah, ok. Sim. Porque inovamos essa tecnologia no mercado de drone. E o número? E o número significa centralidade ou não tem nada a ver? Porque o número T20, T30, T40. Ele tem a ver com a capacidade de carga, mas não é absurdo. Tá? Mas, por exemplo, o T50. Ele vai ver com o tanque de 40 litros, né? Sim, 40 litros. Aí, na nossa cabeça, T50 seria 50 litros, né? É porque vai ter o opcional do tanque, né? Devia ser T40 Pro. É, vai ter 40 Pro, que dá a opção de botar mais 2 bic e trocar o tanque, né? Tem o Bruno, Não, o 25 vai ser 25. ok, vai ser 25. Mas temos esse tanque. Então tanque de 50, Sim. só que essa é uma pergunta, assim, eu sei que não é do assunto, mas como vocês já estão lá, no momento que eu coloco o tanque de 50 litros, para ele ter a eficácia, eu tenho que colocar os outros 2 bicos, porque só vai aumentar a vazão, ou não, Cliff? Não, segunda para 4 bicos. Ah, aí tem que colocar o tanque de 50 e mais 2 bicos para. É Sim. isso aí. Então tem que aumentar mesmo, porque não vai, só vai ficar mais pesado se não colocar os 2 bicos. Não tem. É que no caso, Fernando, por exemplo, lá na banana, com a vazão maior,
Aí vai embora. Mas hoje... Diminuiu muito a Já vazão? tá usando 20, né? Por hectare. Ah, já tá, bastante. E o 40 tem, né? Eu acho que pra nossa realidade aqui... Eu acho muito pouco. O que eu acho que vai muito na frutífera. Na frutífera, laranja, no modo pomar ali, eu acho que o 50 vai adentrar bem ali. Pode ser, a gente não conhece, né? Lá pra cima tem uma coisa ou outra lá que eu acho que ele vai entrar bem nisso aí. Mas é isso aí, tem que botar os dois meios. Na banana aqui eu acho que vai ser positivo na questão do radar. O radar traseiro A ali. visão binocular, agora com a última atualização, ela funciona bem. Mas ela sujou a visão. E aí todo voo tem que estar limpando ali. Porque senão ele vai freando, ele fica meio. Teve caso de acidente por causa da sujeira do produto, né? Na visão binocular. Agora os clientes, toda vez que pousa o drone para reabastecer, limpa a visão binocular, o pessoal da banana, para não ter essa questão de falha na leitura de altitude. Tem que sempre manter limpo, porque acaba muito produto, né, na visão binocular. Aí pousa o drone, já vai lá com o paninho, limpa a visão binocular toda vez. Teve sensor de UMU também, não é, Lute? Qual? Aqui, ó, o sensor de UMU. Eu tava percebendo que os drones antigos lá no Pará não tem muito problema com isso aí. Ele suja, né? Dificulta, não dá o pessoal levantar ali e dar umas panes ali. Você sabe que antigamente o que seria o MI, o que tem na placa aviônica, que é o barômetro e o acelerômetro. Ele suja, Santiago. Aí ele aparece a mensagem no controle de desvio excessivo do barômetro. Aí ele não levanta. Aqui, ó. Pera aí, gente. Vou pegar aqui pra vocês. Pera aí. E eu tô falando no T10 antigamente, já vinha plaquinha de proteção para não chegar. E esse equipamento novo não vem. Antigamente vinha uma proteção. Tem naquela filtro peça. de ar, É isso. esse precisa mais escova para limpar periodicamente para manter a sua O precisão. pessoal tá planejando Aqui, ó. isso lá. Sim, esse filtro. Esse filtro aqui. Aí ele suja e aí a gente fica aquela mensagem: desvio de parâmetro excessivo. E aí o drone não levanta. E lá pra cima, um clima muito seco, rapaz, é direto. É direto. E no T10 e no T30, vinha uma proteção. Tipo uma brincozinho. Vinha uma proteção. Não tinha essas planas. Você precisa limpar com escova periodicamente. Só que aí nós entramos em outra situação. Outra situação. Vou pegar ali e vou te mostrar. Pera aí. Já que nós estamos pensando, eu vou pegar ali e vou te mostrar uma outra situação que a gente entra. Pera aí. Pode passar água ali ou só escova? Escova seca. Vamos passar. Por favor. Sim. Existe um histórico, voltando ao RTK, né? Existe vocês têm informação de qual que é o percentual de equipamentos que entram no Brasil acompanhados com o RTK? Para cada 100 drones feitos no Brasil, quantos por cento, quantos que utilizam o RTK? Nós hoje, Campo Guarda não vendeu nenhum equipamento do RTK ainda no Brasil. Não sei qual que é o percentual de uso, a gente deixa abaixo a adesão do RTK. O Leonardo também não tem essa informação, porque a gente não vende muito aqui no Brasil RTK. Menos de 5% talvez, né? Talvez sim. Na China é utilizado Na China usamos network de rede, uma boa cobertura. E em Norte América
usa muito técnica, que como ele sempre tem necessidade mais avançada, como usa modo com ar, modo multispectral, esse usa taxa variável de conversação, assim esse sempre precisa de sinal RLK. Se calhar a gente pode consultar lá, os nossos colegas lá nos Estados Unidos para saber qual é a taxa mais necessariamente de usar a RLK. Porque aqui a gente percebe como ele é um item acessório, de um custo elevado, ele não adquire depois, mas ele auxiliaria na segurança de voo, né? Muitos problemas de segurança em função de problemas de mapa, né? Sim, Mapa feito com um caminhamento, um controle, caminhamento, ele tem baixa precisão. E aqui ainda a maior parte dos agricultores utilizam um mapeamento pelo controle, coletando pontos do campo. Né? E esse mapa ele tem bastante variação, de um dia para o outro. E aí isso aqui fica bem regulamento. Mas não é um espaço de montagem. Ele talvez ajudaria nesse Aí o pessoal quer reduzir acidentes. Né? Então a gente ensina os agricultores a conferir o mapa antes de iniciar a operação, né? Sim, por exemplo, com este RTK, você pode primeiro fazer o levantamento do campo, logo como geramos mapas com alta definição. E vamos explicar esta tarde sobre o uso de navegadores sobre a matéria. Situação da questão do barômetro. O barômetro está posicionado bem aqui atrás, exatamente nessa posição. No cliente, no campo, quando ele soltar aqui os 8 parafusos, problema que acontece direto. Esses dentes quebram, aqui ó, isso quebra, esse plug, então depois não vai fechar bem, fechado. E outro problema, espana o parafuso aqui dentro. Principalmente esses que são encaixados aqui embaixo e pegam nessa situação. Aí o cliente nunca mais consegue tirar, porque ele espana a rosca aqui. E aí, para ele tirar essa capa de novo, ele tem que quebrar para tirar. Então esse é o maior problema. Porque o pessoal tenta abrir uma vez, quebra um dentinho desse e fala, não vou mexer nesse negócio mais não. Porque senão vai quebrar tudo aí, meu drone de novo. Só para fazer E aí, fazenda, leva para fazer limpeza, para não correr. Justamente para não correr de abrir isso aqui. O cliente tem muito medo. Tem muito medo de quebrar. A mão, É muito medo mesmo. E aí a gente explica, por exemplo, tá com o barômetro, desvio excessivo do barômetro. Aí ó, tira aqui, a gente manda foto, ó, tem que limpar isso e isso porque pegou sujeira. E não vou tirar esse negócio não. E aí, aqui são distâncias muito grandes. Por exemplo, ele está a 400 km para cima, tem cliente que roda 600 km para levar, para fazer um negócio desse. Aí ele vem azedo. O pessoal, o cliente, geralmente, o fazendeiro que está lá, não tem tanto conhecimento do equipamento para a gente estar aqui, é uma coisa simples, passar uma escovinha. Mas aqui na cabeça dele, não, dando problema, ele fica agoniado, pô, esse trem não está funcionando e tal, começa a dar um pé na cabeça dele, por exemplo, coisa que é simples. Então acho que o ideal seria voltar com a proteção, né? 还没有把扣，而且车企的话一定要把它拆开，然后把他们说这个T4解决不了T50可以解决，T50那个比较好开。sobre essa questão desse investimento. Melhorou? Não. Foi resolvido. Porque, rapaz, não, Luizão, os caras ficam assim. Luiz, o grande problema é que assim, esse negócio dá problema quando ele está trabalhando. E ele liga pra gente e fala, rapaz, eu estou com 300 litros de calda pronta. E o drone parou. Ele já vai com 300 km. E aí já está, olha, azedo já. 不用去记着了，它40态后面干嘛？后面还要用。这个我们改不了模的，这个改不了了，这个肯定改不了的，这个配件儿有可能会换点新的螺丝啊什么的，或者一些推荐是可能胶啊之类的。我们T50上换结构，但是这个完全改不了。有一些什么配件啊、胶啊，这个新的螺丝啊，螺丝胶是必须要有的。Voltamos para a produção. Tá? A RTK pode chegar no nível centímetro de precisão. O RTK, realmente o máximo é 2 centímetros? Que pode dar de variação, Cliff?
Santiago? 2 centímetros. O máximo com RTK é 2 centímetros mesmo a variação? Não, dentro de 10 centímetros. Sim. Quanto? 10. Três. Mais ou menos de 5 até 10. Tá, Algumas vezes pode ser menos de 5. tá, Depende. ok. E tem no GNSS, tem um limite que pode chegar ou pode ser um deslocamento infinito? Se não tem sinal de GNSS, como não tem suficiente número de satélites, não permite. Não, mas por exemplo, tem a quantidade de 28 satélites, que é o normal mais ou menos que a gente fica aqui no controle. Sim. Mas dentro desses 28 satélites, tem uma distância, um deslocamento máximo de metros que pode ter? Ou ou a gente não consegue ter certeza? Esse depende de local, depende muito de local, tempo, porque não sabemos como que satélite está Sim. passando por O isso. satélite tá. sempre mudando, né? Estão sempre em ordem, não, perfeito. Porque não tem boa precisão. E temos também um módulo RTK para o Nori. Alguém já mexeu? No Dongo, no T10 e no T30 mexeu, mas aqui no T40 nem vem para nós. Tá. É porque a gente tem um problema que não é das bases de conexão do Dongo aqui, que tem que conectar com a base do IBGE. E alguns raios eles ficam vazios que não tem essa cobertura. Tá. Para usar RTK, temos duas formas. Primeiro, que é Network RTK. O operador ele vai oferecer esse serviço. Por exemplo, se lá no Bio tem esse serviço, podemos usar um endereço, digitar no computador e depois digitar uma senha e o usuário desse operador ele vai oferecer nós as três informações. Depois de preencher as três informações, e o drone ele vai ter serviço RTK para garantir a precisão. Se não temos esse serviço no operador, podemos usar uma base, que é a base DRTK2. É uma opção para campos sem abertura de rede ou cobertura de serviço de rede. É aquele básico, né? Tá. Aqui tem dois cenários, duas aplicações e em relação sobre a precisão. Primeiro, que é o levantamento de campo de cultivo, que podemos fazer a pesquisa de campo, por exemplo, mapeamento com número remoto, mas podemos usar aquele módulo RTK, né, para garantir a precisão. Na China tem um vocabulário muito interessante, chama aquele módulo de RTK, que se chama cabeça de cunelo, aquele RTK módulo. Ou seja, podemos mapear com o drone, mas se esse campo for muito grande, recomendamos usar Mavic 3 para mapear. O mapeamento de drone tem algum limite, ele vai demorar mais tempo, né? Recomendamos, se o cliente final ele não tem Mavic 3, mas ele quer mapear, recomendar ele usar drone, mas tem um limite menos de 10 hectares e o ângulo menos de 20, podemos usar o drone para fazer mapeamento. Para campo grande e o ângulo de campo grande, recomendamos usar Mavic 3. Depois de pegar uma visão com alta precisão, podemos ver a roda do voo. Para o mapeamento de paisagens montanhosas e campos de árvores, aqui podemos usar o nosso software para auxiliar esse processo. Primeiro, mapear, depois pegar os fotos com alta definição e o software ele vai combinar os fotos.
para gerar uma mapa 3D. Também um software de algoritmo para reconhecer e identificar esse é Miranda ou não, esse é algo grande, esse é o rio ou prédio. O algoritmo vai realizar essa função. Também podemos configurar roda de voo no software, configurar a direção, configurar a altura de cada mundo. Né? Tá. Para mapeamento, temos duas opções: mapeamento por drone agrícola e mapeamento com Mavic 3. Mavic 3, vamos ver a primeira opção: mapeamento com drone agrícola, que eu já falei. Esse é recomendado para alguns lugares menos de 10 hectares e o ângulo desse campo menos de 20. E podemos iniciar a tarefa de mapeamento no drone direito e depois identificar as plantas, o rio, o lejo, definir uma tarefa e deixar o drone operar automático. Mas para campos maiores e para alguns lugares ele tem, por exemplo, morro, uma campo montanhoso, né? Recomendamos usar Mavic 3. E a eficiência dele é muito alta. Ele vai operar 200 hectares por uma voo, 43 minutos. Podemos fazer upload para smartphone web, ou seja, usar o cartão dele para inserir no computador, usar a tela de terra. Mas se a gente usar a tela de terra, o computador tem que ser top, pelo menos R$8.000 o computador. E depois planejar o plano, inserir o plano para a nuvem e usar o drone para baixar esse plano de nuvem e depois operar automático. Isso também é um fluxo de trabalho. Última parte, que é sobre os acessórios, bateria, carregador, gerador e dissipador de calor refrigerado ao ar. Sabemos que a altura mais alta e a temperatura alta vai ter menos ar, né? E esse acessório é para deixar a bateria baixar a temperatura. Aqui é o nosso gerador. A bateria é muito simples para tirar e colocar. Mais ou menos de 9 até 12 minutos vai ser carregado. Aqui é uma topologia sobre o nosso sistema de energia. Primeiro de carregamento, muda rápido e eficiência do combustível. Aqui temos dois, uma geradora com potência muito forte para garantir carregamento rápido e também um dissipador de calor refrigerado ao ar para baixar a temperatura para acelerar o processo de carregamento. Então, no fim, vai ter menos tempo de inatividade, vai ter maior eficiência em tempo. Na parte de gerador, temos uma tecnologia que se chama EFI. Tá? Essa tecnologia vai ter 15% de economia de combustível. Tá? Então, o que é EFI?
EFI é uma injeção eletrônica de combustível. Ele vai substituir a necessidade de uma calculadora que mistura ar e combustível. Ele injeta combustível diretamente do coletor ou cilindro do motor usando motores eletrônicos. Aqui tem dois principais vantagens. Primeiro que é melhor eficiência de combustível, 15%. Também ele vai ajustar automático de altitude, porque diferente altitude tem diferente densidade do ar. Uma colocação sobre o gerador, gente. Não é o problema no gerador de vocês, é problema no nosso combustível. O único que estou indicando o pessoal usar aditivado agora. A gente pede para os clientes, indica os clientes usarem aditivado, só que até aditivado no Brasil tem 27% de álcool. Não tem relação à temperatura, que o nosso é mais quente? Não, a questão da temperatura, ela pode influenciar, Diego. Mas o que é o seguinte, é porque é um combustível puro. Eu falo para ti porque eu vi a diferença o seguinte, eu estou ficando muito tempo no Acre e em Rondônia, e o pessoal vai lá e compra gasolina pura da Bolívia. Eu concordo com você, porque o pessoal que começou já usava comum, estava tendo um problema. Mas os que já começou na ativada, já melhorou. Melhorou. Aí o pessoal, Fernando, o pessoal vai lá e compra gasolina pura, 96%. Fernando, é outro gerador. Será que aquele avigás de avião É outro gerador. Consumo, óleo, temperatura, tudo muda completamente o gerador. Completamente. Porque assim, porque o que acontece? A temperatura aqui, gente, é muito elevada. Muito elevada. Lá no norte é mais quente ainda. O Diego sabe bem lá que está lá. E aí o que acontece? Como a temperatura é muito alta, o nosso combustível é ruim, tem muito etanol, ele queima o óleo muito rápido. Você colocou o óleo de manhã, esquenta tanto que no final da tarde parece que é um óleo velho. Aí o gerador trabalhou 8 horas e está com aquele óleo preto, ruim. Então, tipo assim, o problema é o combustível daqui. E aí junta combustível ruim com alta temperatura, tem esse problema. Então a gente tem que ver. Que eu falo porque eu estou vendo. Eu falo quem está lá no Acre, por exemplo, compra o combustível da Bolívia, não tem problema nenhum. Eu não tenho um gerador dentro da oficina lá no Acre. Porque o pessoal vai lá e compra 200 litros de combustível puro na Bolívia e vira outro gerador. O óleo fica 3, 4 dias transparente ainda. O nosso não, em alta temperatura, com o combustível ele fica preto, queima no primeiro dia. Aí o pessoal está fazendo o quê? Tem gente que está trocando o óleo de 3 em 3 dias, porque é melhor o consumo e evita o problema. Então, a gente tem essa questão. O combustível, ele atrapalha um pouco o funcionamento do gerador. E aí, quem ainda tem toda aquela questão, né? Da manutenção do filtro, dos negócios, o pessoal também não faz, aí piora mais ainda também. Mas agora no Brasil é muito comum usar reatores de TRI, ou seja, usar reatores de módulos fabricantes. O pessoal está usando. Só que assim, o grande diferencial, né, que eu acho, Santiago, esse gerador é metade do tamanho. A logística dele é justamente, é muito melhor, ele é muito mais compacto. E outra coisa, gente, ele é da marca. Eu acho que não tem nada que seja. Se eu fosse comprar, eu já ia prezar por comprar 100% da máquina. E é um gerador muito bom. Eu falo que a gente mexe, a gente fuça, e é muito bom. Os outros dão problema igual também. Esse aqui, problema dá, mas o que muitas vezes é uma falta. Eu até comentei ontem, a gente estava indo para o hotel, eu comentei com o Luiz. A disponibilidade da gente ver do pessoal da Rato vir novamente aqui para o Brasil e a gente ter a oportunidade de sentar com eles, Santiago, e conversar, ou se não botar eles direto. Porque o que acontece? A gente pega esse gerador aqui, beleza, ele tem o sistema EFI dele aqui, ele tem a bomba eletrônica, ele desce para o módulo de injeção, perfeito, beleza, ele deu um problema na injeção, a gente não tem nenhuma tabela, a gente sofre um pouco ainda para testar, porque muitas vezes é uma regulagem, alguma coisa que a gente consegue fazer. Aí o que a gente fez hoje? A gente está com o Ricardo aqui que iniciou com a gente pegou um gerador novo, zero, ativamos ele e ele está testando o circuito para o circuito do gerador zero para a gente ter essa tabela. Porque ficaria muito mais fácil a gente diagnosticar o problema. Porque assim,
O drone não. O drone falou assim, ó, erro do barômetro. Beleza, tu vai lá no barômetro e é problema. Erro do bico. O bico parou e é problema. Esse aqui, quando você coloca o controle, ele dá excesso de tensão na placa C ou DC. É ele todo. É ele todo para você olhar. E aí quando não aparece, aí por exemplo você fala assim, ah, beleza, ele pode ser o erro no sensor de oxigênio. Beleza, troca o sensor de oxigênio. Mas aí quando é sistema de combustão, aí a pessoa já não sabe, ela já se perde aqui já. Então assim, eu falei com o Luiz ontem, comentei, do pessoal da Rato, quando vim de novo para cá, eu dele vir aqui justamente para a gente sentar e conversar com o pessoal ali da Rato, da parte do motor, para a gente conseguir mostrar para eles as coisas que acontecem aqui no Brasil por causa do combustível. Porque o nosso combustível é muito ruim. E depois eu vou te mostrar. Tem um motor desse que explodiu. Explodiu. Tá aqui, ó. Ele explodiu. Ele pegou os pedaços dele e voou. Motor novo. Mas na verdade, o nosso gerador já está adaptado, já fazemos a adaptação para o combustível do Brasil, como a versão é muito diferente com a versão de outros países. Outros países somente podem usar combustão de nível etano maior de 92, mas no Brasil o nosso gerador aceita até os 86%. É que o daqui é 86, todos os combustíveis aqui são 86. Na teoria. Na teoria, né? Na teoria, né? Ninguém sabe se é mesmo, né? E aí, por exemplo, 92 hoje, só a V-Power, V-Power e a Pódio. Só tem 2 combustíveis hoje que tem uma octanagem de 92% no Brasil. É mais caro? Bem mais caro. Bem mais caro. É quase R$2, R$3 por litro mais caro. Dá muita diferença. E não é todo local que acha. E não é. Lá tem muita cidade que não tem nenhum posto com gasolina aditivada. Para lá você sente dificuldade de achar o óleo 10W40. Também o óleo 10W40 aqui no Brasil, em determinadas regiões, é difícil de achar. Tem esses problemas aí que não é que é problema do mercado daqui mesmo, é isso aí que a gente sofre. Então, para ser aprovado, vai aumentar a quantidade de etanol ainda. E né, vai aumentar. Eu vi que pode chegar a 31%, 32%. Né? Então, já conhecemos nosso produto agrícola, conhecemos o sistema deles, a estrutura do nosso drone agrícola. Alguma dúvida sobre a parte que eu falei? Tá, então, seguinte, vamos conhecer os nossos 3 softwares, quais são as vantagens deles, quais são as diferenças deles. Para o cliente final, qual software eu tenho que recomendar para ele? Tá? Por enquanto, temos 3 softwares. Primeiro, TLI Terra. De fato, esse software é para TLI Enterprise. A agricultura é só uma pequena parte desse software para a aplicação. Esse software é pago, mas se você comprar um drone, vai ter um ano gratuito. O smartphone Vibe é 100% grátis. O smartphone aplicativo também é grátis. Esse fluxo já falamos de manhã. Vamos continuar. Então, o que os softwares podem fazer? Para o smartphone grátis, podemos gerenciar a operação de coleção, de escalonamento, um aplicativo também, podemos fazer o gerenciamento do time, gerenciamento do dispositivo. Para a terra, podemos planejar as tarefas de coleção e processar as imagens de drone baseado em texto. É obrigatório usar um computador óbvio. Mas agora, o nosso time de smartphone Vibe
ele tem a intenção de transferir as funções do Terra para a Smart Farm Live. Ele tenta fazer primeiro na China, a previsão é até o fim de julho, porque os dois times de desenvolvimento é diferente. O time de desenvolvimento de Smart Farm é com nós, é com Atlas, mas o time de desenvolvimento de Terra é com Enterprise, é diferente. Mas o Smart está funcionando muito bem, o app. Tá? Então, no futuro também vai transferir mais funções de Terra para a Smart Farm Live, porque isso vai economizar bastante custo para o cliente final, né? Ele não precisa comprar um computador móvel. E as portas e os dados entre o Smart Farm App e Smart Farm Live é igual. Ele usa o mesmo servidor na América. Vamos conhecer as funções desse aplicativo. Primeiro, é lista de trabalho que podemos ver que em um bom dia esse drone operou quantos unidades. Tá? É um gráfico que você também pode exportar no Smart Farm Live. E gerenciamento do campo, a gente pode gerenciar os campos que você quer operar e também pode compartilhar esse campo para outros usuários. E a terceira função, que é gerenciamento do chip, essa função é para a empresa de prestação de serviço, né? Ele pode vincular o drone, criar uma equipe e também dar a permissão de drone para os usuários deles. Gerenciamento do dispositivo, e podemos ver os parâmetros, as especificações desse drone também. Se esse drone for permitido, podemos bloquear o aplicativo. Tá. Registro do trabalho, que essa captura que o Lute ele compartilhou, que podemos ver que nesse período a área coberta, que é 7.500 hectares, e a hora de voo, 20 dias de funcionamento, né? Aqui é um gráfico. Também tem um resumo dos dados diários, e podemos ver que os parâmetros que usamos na operação. Também podemos ver esse mapa e a rota do drone operou. Nessa interface, podemos filtrar os registros de trabalho por 3 dimensões: por campo, por horário e por piloto. Vai mostrar os registros por visualização de mapa, também os parâmetros e taxa de navegação. Aqui, ó. Se o cliente tem reduzido a demanda de relatório, ele pode exportar também. Aqui é gerenciamento de campo. Podemos realizar a função de compartilhamento e distribuição de lote de campo. Santiago, se eu excluo o campo no Smart Farm, ele some da nuvem também ou permanece na nuvem? É nuvem também. Sai da nuvem também? Tá. Só que você precisa acessar com o mesmo conta. O mesmo modo, correto. Aqui é a interface de gerenciamento do time. Tá? Podemos comunicar os membros da equipe para operar o drone. Aqui, ó. Comunicar os membros. Aqui é uma interface do dono desse drone. Esse aqui é para o patrão, né? Patrão de empresa de prestação de serviço. Também vai gerenciar os registros de trabalho por time. Aqui podemos ver os membros, as tarefas, áreas concluídas, etc. Aqui, gerenciamento do dispositivo. Tá? Esse drone é do nosso NCA. Né? Isso.
área coberta, podemos ver aqui. Também horas voo, e ele já avaliou quantos voos. Aqui tem um botão que a gente usa bastante. Informações sobre o dispositivo. Depois de clicar isso, vai mostrar esta interface. Podemos ver o nome, também podemos modificar o nome. Tá? É uma função de customização. O modelo, essa máquina foi ativado em qual dia? Tá, online ou offline. Se você quer bloquear, você pode acessar informações sobre o dispositivo e ativar esse botão. Tá? Também podemos ver o número de série de árvore. Se tiver algum problema e o suporte técnico precisa esse número serial, a gente pode copiar e compartilhar com ele. Tá. Agora no app Smart Farm também tem o Academy agora, né? Teve uma atualização, né? Ah, sim. E na Terra em Terra, e à tarde o livro ele vai falar sobre Mavic 3, vai falar mais detalhes entre o software e Mavic 3. De fato, o software Terra é uma solução para complementar o mapeamento de drone e o drone de comunicação e espalhamento agras. É uma solução de software de mapeamento para comunicação complexa de campo e palmares para os campos complexos. E também é uma solução de processamento de imagens de software multidisciplinares para monitoramento, né? Porque o Mavic 3 tem 5 sensores de câmera, diferentes cores, para a gente saber se essa planta é saúde ou não, se essa planta precisa de fertilizante ou não, se essa planta, essa região pegou a doença ou não, para realizar a taxa variável. E esse software é offline, tá? Tem algoritmo top de processamento de imagem que garantia a velocidade e a precisão de processamento. Smart Farm Web, que podemos ver aqui, essa é a função de terra. Para Smart Farm Web também tem as 3 funções. Além das 3 funções, Smart Farm Web tem outra função, prescrição de taxa variável. Então, primeiro, vamos conhecer o processamento de nuvem das imagens. Então, todos os dados, todas as aplicações e o Smart Farm Web e Smart Farm IoT é tudo em nuvem. Tá? Ele vai armazenar os dados em nuvem, a mapa de base de alta resolução também em nuvem. Mas aqui tem algum problema. O cliente final ele tem uma mapa muito grande. Quando ele acessar o Smart Farm Web, ele tem que carregar de novo. Né? Agora, a gente tentar armazenar esse mapa no local. Depois disso, ele acessar vai ser muito rápido mostrar. A gente está fazendo essa melhoria. Também podemos compartilhar os dados entre as contas. Aqui é uma topologia de equipe. O dono e o membro, né? Também compartilhar os dados para o controle ou para o Smart Farm aplicativo. Aqui, planejamento de missão palmares. À tarde, temos uma aplicação que a gente vai falar sobre as soluções palmares. A gente vai conhecer mais à tarde. Né? E o monitoramento do campo. Também à tarde a gente vai falar mais detalhes e conhecer o que é NTVI, como esse dado pode ser usado, em qual cenários, em qual soluções. E a prescrição de taxa variável é bem interessante, que podemos definir diferentes níveis. Por enquanto, exploramos 5 níveis, que podemos ver aqui
tem diferentes cores, né? Que diferentes situações desse planta. Por exemplo, para o chlore, esse chlore, podemos utilizar 20 litros por hectare. E para o azul, esse chlore, podemos configurar, utilizar, ou seja, utilizar 10 litros por hectare. Aqui só tem 3 níveis, mas agora suportamos 5 níveis para a prescrição de taxa variável. Essa solução vai economizar mais materiais químicos. Também vai ter mais soldagem para o campo, soldagem de campo. Tá, então, quais são os benefícios do Smart Farm Vibe? O Smart Farm Vibe, alvo dele é para fornecedores de serviço de irrigação, também para gerentes de fazenda comerciais, enfim, consultores agrícolas, ou seja, autônomos. É uma plataforma, tudo em um, para múltiplas tarefas. A computação está em nuvem, armazenamento, processamento, tudo em nuvem. Ele vai sincronizar automático os dados para a nuvem. Se a gente acessar, também vai sincronizar para o local. E podemos acessar esse Vibe a qualquer hora e qualquer lugar, se tiver rede. Isso é a avaliação de manhã. Alguma dúvida? Tranquilo? Show de bola. E à tarde a gente vai falar sobre a recomendação do kit do nosso drone agrícola. Para o ganho final, quais fatores é preciso pensar para deixar ele uma kit adequada para ele? Depois a gente vai falar sobre as soluções agrícolas, solução de soja, milho, açúcar, de açúcar e pomares. Tá? Então esses são os conteúdos à tarde. À tarde, às 2 horas, vamos continuar, pode ser? 2 horas? A hora que vocês quiserem. Agora são meio-dia. 2 horas não tem problema. Pode ser? 2 horas? Pode ser. Continuamos? Ok.